Porque você está obrigando a gente a olhar para o seguinte, Pfeiffer, em que medida os atores locais, como a gente viu no caso do ataque americano às instalações de Fordow, em que medida são os atores locais que levam a potência externa, no caso superpotência, a uma postura, no caso ordenar o ataque, ou em que medida essas potências externas, para usar a linguagem que eles usam lá em relação à Rússia, à China, aos Estados Unidos, à Europa, ou em que medida essas potências externas têm uma ideia, não talvez um master plan, mas têm uma ideia do que elas querem ali. Você vê os Estados Unidos com que ideia a respeito do que eles possam querer ali, Hussein? Bom, eu acho que os Estados Unidos querem criar uma nova doutrina securitária no Oriente Médio, na minha avaliação, e querem que Israel governe essa nova doutrina securitária, em que ninguém pudesse superar militarmente o poder do Estado de Israel na região. E me parece que isso é alcançável, ou pelo menos depois dessa derrocada do Irã, depois dessa desmantelamento, digamos assim, das forças de defesa do Irã em todos os seus aspectos, isso é um objetivo que me parece está alcançado, né? Então é importante ter esse cenário muito claro. O Irã basicamente lutou contra quem nessa guerra? Contra a maior potência militar do planeta, são os Estados Unidos, uma potência nuclear, e contra a maior potência militar da região, que é uma potência nuclear também. Então, é isso que nós temos hoje como paralelo para discutir a questão securitária regional, né? E quando o Alberto levantou o ponto de outras potências se envolverem, fica muito difícil da Rússia se envolver diante de um quadro dessa natureza. Até porque a Rússia está envolvida numa guerra que, para ela, é uma guerra existencial. Salvaguardar os interesses do Irã não é existencial para a Rússia nesse momento, por mais que o Irã seja um aliado. A Rússia pode dar apoio, digamos, de inteligência, satelital, enfim, mas ela também está interessada em se segurar ali na Ucrânia, que é o objetivo prioritário, e os russos vêm desenvolvendo uma relação de diálogo com o governo Trump, que é aparentemente favorável ao Putin. Então, o Putin não quer estragar essa relação, digamos, amorosa, por assim dizer, com o governo Trump ou com o Trump mesmo, entendeu? Em benefício do Irã, né? Então, é importante sublinhar esse ponto que me parece crucial nessa equação. E o que Israel quer em termos doutrinários, securitários, é que não tenha nenhuma força aérea na região que possa ser parelha com o Estado de Israel. Então, isso não só ter a força armada mais bem equipada, mas nenhuma força aérea capaz de fazer frente à força aérea israelense, porque isso que vai dar a Israel a plena superioridade militar em qualquer confronto, e isso acabou de ser provado.